Então, vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade à aula, tá no tema suspensão do contrato de trabalho, ok? Então, a gente já viu que, no caso de interrupção, sem trabalho, mas com recebimento de salário, na suspensão, sem trabalho, sem salário, ok? Ao contrário da interrupção contratual, onde o obreiro não presta serviço, mas recebe salário, aqui temos a sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho, de modo que não há nem prestação de serviço, nem pagamento de salário. Nestes casos, não há pagamento de salário e, como regra geral, não se conta como tempo de serviço ou se recolhe o FGTS. A gente já viu que, no caso de interrupção, se recolhe o FGTS e é contado como tempo de serviço. No caso da suspensão, tá, ela é ampla. Então, não conta como tempo de serviço e nem se recolhe o FGTS. Faltas não justificadas. As faltas não justificadas implicam no desconto do salário e, por isso, se enquadram como suspensão do contrato de trabalho. Intervalos não remunerados. Os intervalos, em geral, não são remunerados e, por isso, representam suspensão contratual. Cite o exemplo do intervalo interjornada, de no mínimo 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre duas jornadas de trabalho. Ok? Intervalos não remunerados. Os intervalos, em geral, não são remunerados, e por isso representa suspensão contratual. Cite o intervalo da interjornada, que no mínimo deve ser de 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre duas jornadas de trabalho. CLT, artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Greve. A lei de greve ressalta que os dias de paralisão suspendem o contrato de trabalho. Trata da lei de greve, a lei 7783/89, artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Entretanto, caso haja negociação pagando os dias parados, estaremos diante de interrupção do contrato de trabalho, pois houve o pagamento de salário. Estamos aqui elencando as causas de suspensão do contrato de trabalho. Vimos as interruptivas, as causas suspensivas. Sem trabalho, sem salário, regra dos 2 S. Caso a incapacidade do empregado para o seu trabalho ou para a sua atividade, ok, habitual, supere os 15 dias consecutivos, ele fará jus ao benefício previdenciário, auxílio-doença. E, com isso, o empregador deixa de ser obrigado a pagar os salários, o que caracteriza a suspensão contratual. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei. 1. Ao segurado empregado, a partir do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de 45 dias. Os demais segurados, a partir do início da capacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Meus amigos, a gente está vendo aqui que é disposição literal de lei, né? Tanto nas causas interruptivas quanto nas causas suspensivas. Então, é aquela regra que eu falei, se a gente entender inicialmente o que é suspensão e o que é interrupção do contrato de trabalho, aí basta fazer a correlação com a norma. A gente já viu que são N situações efetivas, né, de suspensão e interrupção, sem prejuízo, como o Sérgio disse, das convenções coletivas de trabalho. Esse é um dos casos excepcionais em que, mesmo sendo uma suspensão contratual, a contagem de tempo de serviço e recolhimento do
FGTS. Pessoal, por gentileza, a gente tem que estudar a Lei 8.213, hein? Que trata de benefícios previdenciários. Vocês têm que ter conhecimento dessa lei, ó. A todo momento, né, ela aparece em correlação com a legislação trabalhista. É CLT, Lei 8.213. CLT, Lei 8.213. Perfeito? Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez representa a suspensão do contrato de trabalho, porque é possível o seu cancelamento. As pessoas não entendem, tá, que a aposentadoria por invalidez, ela pode ser cancelada a qualquer momento, hein? Perfeito? Então, tem que tomar cuidado com isso. A qualquer momento, você pode ser chamado, efetivamente, junto à Previdência Social e ter que voltar a trabalhar. Cuidado com isso. A aposentadoria por invalidez representa a suspensão do contrato de trabalho, porque é possível o seu cancelamento. Ser verificado posteriormente, através da perícia médica, a recuperação da capacidade para o trabalho do aposentado por invalidez, o benefício será cancelado. O empregado poderá retornar ao trabalho. Artigo 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado, tá? Pelas leis de Previdência Social para a efetivação do benefício. Lei 8.213, 91, artigo 7º. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento: condições para cessação do benefício e retorno ao trabalho. Então, a 8.213 deixa bem claro, é caso de suspensão, uma vez que se recuperar a capacidade para o trabalho, tá? Ele efetivamente terá cessado aí o benefício da Previdência Social. Suspensão disciplinar. Uma das penalidades previstas pela legislação trabalhista ao empregado faltoso é a suspensão, na qual cessa a prestação laboral e também o pagamento de salários. O limite máximo de suspensão é de 30 dias. E caso a penalidade aplicada supere esse limite, não poderemos falar de suspensão, e sim de extinção do contrato de trabalho, hein? Então, o limite máximo de suspensão é 30 dias. Passou de 30, perfeito, aí a gente tem que extinguir o contrato de trabalho. Também, o empregado que ficar suspenso por 30 dias, que suspensão disciplinar é essa, tá? Artigo 474... Professor, aí durante essa suspensão... sem receber R$1, sem nada, tem direito nenhum. Sem Suspendeu, trabalho, dançou. Sem trabalho. Sem remuneração. Salário. Tá certo. Artigo 474. Suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Prisão provisória. Empregado que cometeu crime, mas ainda não teve condenação criminal transitada em julgado, não pode ser demitido por justa causa. Entretanto, por estar preso provisoriamente, também não pode continuar a prestar o serviço. E, portanto, esta é uma hipótese de suspensão contratual. Afastamento para inquérito de apuração de falta grave. Quando o empregado é estável e é acusado de cometer uma falta grave. A CLT estabelece que o empregador poderá afastá-lo de suas funções durante inquérito instaurado para a apuração da falta grave. CLT, artigo 494. O empregado estável, acusado de falta grave, poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Nós temos que entender, o pessoal, muitas das vezes, acha que porque efetivamente tem estabilidade, nenhuma estabilidade é definitiva. Todas as estabilidades são provisórias, não existe estabilidade definitiva. Se nem a aposentadoria por invalidez é definitiva, você pode ser rechamado a trabalhar, a passar por uma perícia médica a qualquer momento,
Então, todas as estabilidades no direito do trabalho são provisórias, tá? Então, o empregado estável, acusado de falta grave, poderá ser suspenso de as suas funções e pode ser despedido, porém, tem que ter efetivamente um inquérito para apurar se a falta que ele cometeu é grave, em decorrência, efetivamente, da sua estabilidade, tá? Esta é a hipótese de suspensão contratual, porque durante o afastamento, que não possui prazo definido, o empregado afastado não recebe salário. Porém, caso o inquérito conclua que a acusação é improcedente, o empregador deverá pagar os salários do período de afastamento e, com isso, configurar-se interrupção contratual. Ok? CLT, artigo 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários que teria direito no período da suspensão. Então, meus amigos, para se mandar um estável embora, tá? Quem tem estabilidade, só mediante inquérito para apuração de falta grave. Aí a gente precisa verificar se essa falta grave será julgada procedente ou será julgada improcedente. Se ficar julgada procedente, nada devido a ele. A gente está falando de suspeição. Se efetivamente for julgada improcedente esta falta grave, será reconhecida como interrupção do contrato de trabalho. Aí a gente cai no artigo 495, onde que reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão, ou seja, tem que pagar todos os atrasados, né? Ô, professor. Então, só um minuto. Quando a gente manda o empregado efetivamente embora, que tem estabilidade, tem que saber muito o que vai ter que alegar, né? Porque senão vai ter que pagar vai ter que readmiti-lo e efetivamente pagar todos os salários em atraso. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Fala, Irã. No caso de o não pagamento de pensão alimentícia, que o cara é pego na hora lá para tirar um documento, ele entra como interrupção ou suspensão? Suspensão do contrato de trabalho. Ok. O cara, quando está detido por pensão alimentícia, ele pode trabalhar? Não. Sem trabalho, Sem dinheiro. Salário. Salário. Ok. Sem trabalho, sem salário. Professor, posso... Só que, agora, vejam que, efetivamente, a pensão alimentícia, o cara pode ficar preso até, no máximo, 90 dias. 90 dias. Você imagina você, efetivamente, ficar pagando pensão alimentícia pagando salário, durante todo esse período. Ok? Professor, então, posso fazer uma pergunta referente à estabilidade? Deixa eu só terminar isso aqui. Só um minuto. Tranquilo. Então, às vezes, o juiz pede para prender 30, depois pede para prender 60 e, no máximo, 90. Então, ele fica, efetivamente, nesse círculo, né, vicioso, entendeu? Então, é complicadíssimo. Sem prejuízo, o quê? Se ele pagar as 3 últimas prestações vencidas, tá? Ele tem direito à liberdade, e quem está cobrando a pensão alimentícia tem que entrar com uma execução de quantia certa contra devedor, né, solvente. Então, vai ter que brigar nessa linha, entendeu, para poder receber. Ok? Certo. Aí, no caso do empregador, como é que... Aí, no caso, ele volta para a empresa e o empregador faz um novo contrato? Como é que funciona isso? O contrato estava suspenso aqui. Sim. Suspenso. Não tem que falar em extinção do contrato de trabalho. Certo. Perfeito. O contrato de trabalho continua em plena vigência. O contrato de trabalho ele tem 2 alternativas. Ou ele é suspenso, ele é interrompido, ou ele é extinto. A gente não está falando de extinção do contrato de trabalho, a gente está falando de suspensão e interrupção. Tá? Tranquilo. O próximo passo é a extinção. Aí acabou o contrato de trabalho. Aí acabou o contrato. Aí não tem o que falar. Tudo bem, Irã? Maravilha. Obrigadão, professor. Vamos lá, Irani. Professor, com relação o senhor falou de estabilidade. Por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, vai operar a coluna.
Aí ela precisa de mais do que os dias previstos lá, entra na caixa, quando ela volta. Tem alguma estabilidade quando volta ou ela pode ser demitida? A primeira estabilidade, a primeira situação que você tem que ver, efetivamente, é se tem convenção coletiva tratando a respeito deste assunto que a gente está conversando, entendeu? Se a convenção efetivamente não tratar nada, aí a gente vai efetivamente para a legislação. A legislação, a Lei 8.213, diz o seguinte, que ele tem direito à estabilidade, ou adoecido ou acidentado do trabalho, 12 meses após a alta médica. Então, ele tem uma estabilidade de 12 meses após a alta médica. Ok? Esse é o período que ele terá direito aí à estabilidade. Professor Marcos, e se eu não quiser esse cara dentro da minha empresa? Não tem problema, indeniza e manda embora. Ok? Se você efetivamente não quiser ele mais dentro da sua empresa. Tá? Indeniza e manda embora. Aí, no caso, beleza. No caso, digamos, depois da alta, voltou a trabalhar, quando deu, 7 meses, demitiu. Cabe, no caso, ação trabalhista, é isso? Lógico que cabe ação trabalhista para pedir, efetivamente, né, o restante do período. Você pede reintegração ou os direitos? Ou os dois? Pede os dois, você pede para reintegrar e pede para pagar o que é devido. E isso é uma causa, assim, vamos pôr entre aspas, ganha? Lógico, porque a legislação é direito material, então nem se discute. Porque material puro. Isso aí é um caso concreto que aconteceu. A minha filha, ela, um belo dia, travou a coluna e teve que operar. Aí tem um período lá, né, para você voltar, né? Sim. Aí, quando ela voltou, simplesmente trabalhou 6 meses, mandaram ela embora, entendeu? Entendi. Aí eu falei para ela, eu tenho quase certeza que você pode acionar, mas aí ela não quis, ela preferiu não acionar. Aí o dono da empresa, no caso tem uma outra lá, contratou ela para receber menos salário, entendeu? Ela ganhava mais, aí ela rescindiu o contrato, aí tinha que esperar um interstício lá de não sei quantos dias para poder recontratar, né? Aí recontratou, mas com salário mais baixo, você não entendeu? Sim, entendi. Beleza. Mestre, só uma ponderação, aí depende do tipo de acidente do trabalho, não é? Porque se for o típico acidente do trabalho, aí sim tem essa estabilidade. Porém, se for um acidente não típico, ou seja, o camarada no final de semana jogando bola quebrou a perna. Nesse caso, eu não vejo que haja estabilidade, correto? Sim, a gente só fala de acidente do trabalho, entendeu? Acidente típico de trabalho, aquele que efetivamente aconteceu no local de trabalho. Ok? Senão fica complicado. Outra coisa, professor. Desculpa. Senão, desculpa. Senão a gente vai ficar dando estabilidade para todo mundo, né? Aí fica difícil, entendeu? Aí o cara compreendido. Para fazer alguma coisa, compreendido isso. Já era. Não dá. Agora, professor, com relação... Irani, no caso concreto, depende de como foi esse Esse acidente de trabalho foi devido ao trabalho ou não, né? Então, isso que tem que ser analisado. Esse acidente foi na ida ao trabalho. Falar nisso voltou, né, professor? O período que você vai para o trabalho conta como acidente de trabalho agora também, o da ida e o da volta, né? Sim, tá uma discussão ainda ferrenha que ainda quase chegaram finalmente, mas calma aí. Mas eu acho que a gente já está quase lá, pelo que eu li lá. Bobearam, né? Parece que vai dar certo. Então, no caso dela, não foi jogando bola, não, viu? Foi acidente mesmo, assim. Mas sim. Ok, obrigada. Afastamento para participação em curso ou em programa de qualificação profissional. Desde 2001, ocasião da inclusão desta previsão na CLT, é possível que haja suspensão do contrato de trabalho para que o empregado participe de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. As condicionantes para que o procedimento possa ser aplicado são a previsão em negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo e também a concordância formal do empregado. Durante o curso ou qualificação, não haverá prestação de serviço e nem pagamento de salário.
por isso esse afastamento enquadra-se como suspensão do contrato de trabalho. Quando ele quiser fazer um curso, né, para se qualificar, ok, efetivamente se enquadra aí como suspensão do contrato de trabalho. Eu acho que aqui deveria ser causa interruptiva, né? Porque muitas das vezes você se qualifica para efetivamente ajudar aí o próprio empregador, né? Entendeu? Então deveria ser causas de interrupção do contrato de trabalho. Empregado eleito para a direção da empresa. Quando empregado eleito, diretor de sociedade anônima, pode estar diante de uma suspensão. Oi? É o André. Professor, nesse caso aí de afastamento, quando o funcionário participa de alguma qualificação, que é para ajudar a empresa, né, para crescimento, de qualquer jeito é afastamento? De qualquer jeito, é suspensão do contrato de trabalho. A gente está falando de suspensão e interrupção. Se ele se afastou, é afastamento, lógico, sim, entendeu? Mas ele está suspenso ou ele está interrompido? Está suspenso, sem trabalho, sem salário. Correto, entendi. Tá bom, obrigado. Salvo se convenção coletiva prevê de forma diferente. Ok? Ok, obrigado. Empregado eleito para a direção da empresa. Quando empregado eleito diretor de sociedade anônima, podemos estar diante de suspensão do contrato de trabalho, visto que o exercício da diretoria pode suprimir elemento fático-jurídico subordinação. Caso se verifique que a ausência de subordinação jurídica, restará configurada a suspensão contratual. Entretanto, mesmo exercendo o cargo de diretoria, pode-se manter a subordinação jurídica, inerente ao vínculo empregatício. Nesse caso, não haverá suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregado eleito para ocupar cargo de direção tem o respectivo de contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica, inerente à relação de emprego. Pô, se ele está eleito para a direção da empresa, lógico que você vai falar de suspensão contratual, ele não está vinculado subordinadamente a ninguém, tá? Se efetivamente estiver subordinado, aí a gente está falando de relação de emprego, aí é uma outra situação fática. Empregado eleito para representação profissional ou sindical. Caramba! Esta previsão seletista para a suspensão contratual dos empregados que sejam eleitos para exercício de representação sindical ou profissional. CLT 543. Um empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, junto ao órgão de deliberação coletiva, considera a licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho de suas funções, a que se refere esse artigo. Vejam só, meus amigos, que a gente pode também colocar essas cláusulas interruptivas e suspensivas, tá? Nos contratos de trabalho. Então, vejam quanto efetivamente é importante se fazer um bom contrato de trabalho, ok? Porque numa dessa, fora a legislação em si, ainda a gente tem aí os referidos contratos de trabalho. Que a gente não pode esquecer que a CLT privilegia o negociado sobre o legislado. A gente já sabe disso, né? Que a CLT faz um privilégio entre o negociado sobre o legislado. Perfeito? Então, está aí a importância de se ter um bom contrato de trabalho, tá? A gente já pode deixar tudo isso estabelecido, essas cláusulas suspensivas e interruptivas, dentro de um bom contrato de trabalho. Serviço militar obrigatório. É prestado pelos jovens incorporados às Forças Armadas durante o período normal de 12 meses. Lei 4375/64. O serviço militar inicial dos incorporados, e não alistados, hein? Terá a duração normal de 12 meses. A classificação desse afastamento apresenta controvérsias, mas tende a ser considerado como suspensão contratual, por não haver pagamento de salário durante sua duração. A CLT ressalta que esse afastamento não pode motivar rescisão contratual, tá?
Então, artigo 472 da CLT. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Então, na verdade, ele fica aqui, né, com 12 meses de estabilidade, tá? Assim como ocorre afastamento por acidente de trabalho, a partir do 16º dia, na prestação do serviço militar obrigatório, a contagem do tempo de serviço e recolhimento do FGTS, mesmo sendo espécie de suspensão contratual. É uma exceção à regra aqui. Bem, pessoal, terminamos aqui a enumeração das diversas hipóteses de interrupção e suspensão contratuais. Professor. Deixa eu só finalizar aqui. Como todos puderam perceber, é uma lista extensa, havendo situações que, em princípio, são interrupção, mas, dependendo de determinadas circunstâncias, podem configurar suspensão contratual e vice-versa. Então, eu finalizo aqui dizendo o seguinte, a gente tem que olhar, né, o caso em concreto, e está sempre atrelado aí à convenção coletiva da categoria profissional, para que a gente não recaia aí em erro, pelo amor de Deus, hein? Então, fora a legislação, tanto da 8.213 quanto da CLT, tá? A gente tem que ver se não tem aí nenhuma convenção coletiva da categoria profissional tratando o efetivo das causas suspensivas e interruptivas do contrato de trabalho. Quem quer falar comigo? Sou eu, Cristiano. É uma pergunta ainda sobre suspensão, apesar de ver aí que já está no fim sobre esse tema. Referente a suspensão de trabalho, quando uma pessoa, por exemplo, é promovida a um cargo de gerência, mas depois de um determinado tempo, a empresa, não que ela rebaixe, ela volta, ela regressa em relação à decisão dela com o trabalhador, né, com o empregado como gerente, mesmo já tendo registrado uma certa porcentagem na CLT dele. Isso muda também o valor? É permitido isso? Isso não tem nada a ver com suspensão e interrupção, isso tem a ver com cargo de confiança, a sua pergunta, entendeu? Entendi. É uma outra circunstância fática, não está falando nem de suspensão nem de interrupção, ok? Obrigado. Porque nesse caso, o caso de suspensão e interrupção é sem trabalho. Cargo de confiança, você está exercendo o trabalho, ok? Entendi. Então, era essa a minha dúvida. Suspensão, você fica sem trabalhar. A única diferença entre elas é recebimento ou não de salário, que é totalmente diferente de cargo de confiança. Cargo de confiança, você está exercendo o trabalho. Então, não é nem suspensão e nem interrupção. Tá, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, só isso. Não saiam daí, que eu quero falar com vocês. Alguém tem mais alguma dúvida ou não? Não. Não. Então, relacionado ao trabalho, vocês entenderam tudo? Quem chegou depois acabou por entender ou não entendeu nada? Olá. Ok, bem. Mestre, uma pergunta que fizeram aí, o trabalho é individual, correto? Lógico, personalíssimo. Devemos fazer esse trabalho de forma discursiva, professor? Exatamente, aplicando a sua hermenêutica jurídica, a sua interpretação daquilo que você efetivamente entendeu a respeito do tema. Ok. Que mais? Tá aqui. Estão vendo o trabalho? Professor, depois eu queria fazer uma pergunta, não tem a ver com essa matéria, mas tem a ver com a matéria, mas não com... Depois eu faço, pode... Vocês estão vendo aqui o tema do trabalho aqui na tela? Sim ou não? Sim, estamos sim. Sim. Para quem chegou efetivamente depois do horário do início da aula, esse é o tema, ok? O coronavírus pode ser considerado como doença ocupacional? Qual foi a decisão recente do STF a respeito deste assunto? Isso é uma decisão a semana passada. Quais os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter? Como comprovar o nexo de causalidade, ou seja, tá?
como ele comprova que ele adquiriu o coronavírus dentro do ambiente de trabalho. Prazo para entrega dia 11/5, às 18 horas. Manuscrito individual. Aí vocês conversaram entre si se tem que ser fundamentado, né? Eu vi essa palavra. Lógico que tem que ser fundamentado. Tá? Professor. Vai falar de doença ocupacional, vai ver efetivamente a fundamentação, tá? Alguém pode chegar para vocês que está aí efetivamente com Covid e falar, eu adquiri no ambiente de trabalho, eu quero ser ressarcido por isso. Ou então, alguém que perdeu um ente querido, tá? E que efetivamente, fora os profissionais de saúde, né? Vocês vejam quantos profissionais de saúde efetivamente ficaram adoecidos. Vejam, lá no Sul teve a JBS, né? Tem um frigorífico lá, que lá em Passo Fundo, ok? Passo Fundo não tinha quase, efetivamente, o histórico de Covid. Em decorrência, efetivamente, do frigorífico da JBS lá, se espalhou. Foram, acho que, salvo engano, 18 ou 30 e poucos funcionários, não me recordo a quantidade. Que um pegou e passou para todo mundo. Perfeito? Então, o nicho do vírus foi dentro do frigorífico. Tá? Como eu comentei com vocês, se a gente fala aí efetivamente do evento óbito, a gente também está falando, consequentemente, de uma pensão mensal vitalícia. Então, é bastante coisa para se tratar. Quem fala comigo? Por favor. A extinção e a interrupção e a suspensão, ela fica no artigo 494, qual que é o range assim, de artigos que abrange? Primeiro que você tem que ver convenção coletiva, tá? Da categoria, para ver se tem causas suspensivas ou não. Tudo bem? Suspensivas ou interruptivas. Segundo, você tem que ver contrato de trabalho. Ok? Terceiro, você tem que ver a Lei 8.213 de 91, tá? Efetivamente, as causas que trata de suspensão e interrupção. Então, eu estou te falando de 4 nichos de estudo. Quarto e último, CLT, os dispositivos 494 e seguintes, que trata efetivamente de causas suspensivas e interruptivas do contrato de trabalho. Obrigado. Professor, uma outra dúvida. Durante a suspensão, para ocorrer a extinção, basta apenas a vontade e o acerto das contas ou existe algum impeditivo? Não existe impeditivo nenhum. A única situação é que se você tiver alguém que é detentor de estabilidade, né, sem trabalho e sem salário, mas ele é detentor de alguma estabilidade, se você demitir, mesmo que você indeniza, que você proceda aí efetivamente a extinção do contrato de trabalho, com certeza vão pedir uma indenização por dispensa discriminatória, por dano moral. Entendi. Ok? Então, você vai ter 2 danos. O primeiro, dano material, pelo período que falta aí, efetivamente, do término do contrato, ok? Então, dano material, porque você tinha uma estabilidade até determinado período, então você terá que pagar por isso. E o segundo, por dispensa discriminatória, entendeu? Efetivamente, só porque eu era detentor da estabilidade, eu fui mandado embora. E aí, lógico que você vai ter que fazer prova disso. Tá? Obrigado. As pessoas que são portadoras de estabilidade, a gente pede para esperar um pouco, né? Tem empregador que passa um dia e já manda embora, entendeu? Já não aguenta mais e já rescinde e extingue o contrato de trabalho. É complicadíssimo, né? Esse tipo de coisa, entendeu? Muito obrigado. Mais alguma pergunta, meus amigos, ligada aí ao trabalho, à aula? Fala, Irani. O trabalho ficou bem claro, professor, agora. Muito obrigada. Agora, posso fazer uma outra pergunta? O senhor vem falando desde o início da importância de amarrar no contrato de trabalho, colocar tudo certinho. Digamos que na hora de fazer o contrato de trabalho,
a pessoa coloca um fórum estadual, tá? Aí, assim, para ser honesta com o senhor, professor, eu vou ser honesta, eu sou honesta. Nós temos que fazer uma discursiva, mas eu só precisava que o senhor desse uma luz para a gente, porque, por exemplo, a pessoa colocou um fórum estadual, beleza. E, no caso, é um contrato de trabalho. Aí, na hora, pagou direitinho, depois deixou de pagar, ok. Aí, a empregada foi buscar os seus direitos, né? Só que ela entrou com a petição lá no fórum estadual. Lógico que ele não é competente, né, para julgar. Mas, nesse caso, no caso, a Justiça Estadual vai se dar por incompetente, é isso? E aí, o que pode acontecer? Dá uma luz para a gente, só para a gente se achar na legislação. Eu achei N coisas. Eu achei sobre a incompetência, né, que a Justiça Estadual vai se dar por incompetente. E a pergunta que é se a cláusula é válida. Ela colocou a cláusula desse foro, que, no caso, era no ambiente de trabalho onde ela prestava o serviço, que vamos dizer, Araraquara. Prestava o serviço lá. O lugar está certo, mas a justiça está errada. O que pode acontecer? Porque o senhor sempre fala, né? Extinção do processo. A Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho pertence à Justiça Federal. Justiça do Trabalho pertence à Justiça Federal. Não tem nada a ver com a Justiça Estadual. Perfeito? Se você entrar com a ação no lugar errado, eu vou entrar com uma exceção de incompetência, é o remédio jurídico. Exceção de incompetência em razão da matéria. Isso a gente aprende em processo de trabalho. Uma exceção de incompetência... E aí, essa cláusula aí, ela é inválida? Calma aí, deixa eu terminar. Exceção de incompetência em razão da matéria. Perfeito? O juiz, efetivamente, vai declarar, tá, que ele é incompetente para conhecer esse trabalho. Então, ele vai julgar esse processo extinto, ele não vai entrar no mérito. Ele só vai se declarar incompetente. Ok? E vai sair. Eu estou mais ou menos na linha certa. Sim. Ok. Agora, lá, está perguntando assim. Deixa eu só falar. Antigamente, quando se tinha o processo físico, era comum entre os juízes, né, quando tinha exceção de incompetência, um remeter para o juízo do outro. Exato. Okay? Hoje não mais, tendo em vista que os processos são eletrônicos, perfeito? Então tem que se fazer uma nova distribuição, tem todo uma logística em cima disso. E é o que é feito, é totalmente diferente desse processo físico que tinha antigamente, né? Então, o juiz extingue direto, entendeu? Manda extinguir o processo e declara incompetente. Incompetente em razão da matéria. Você sabe, professor, que agora quando entra, o servidor que está trabalhando com isso, ele já simplesmente não tem nada a ver, não chega nem no juiz, atualmente, que a gente já faz solta o processo correto se tiver tudo a ver. Se não tiver nada a ver, você já cancela ele, entendeu? Cancela a distribuição. Essa é a ordem que a gente tem, entendeu? E no caso, por exemplo, aí depois eu achei até lá na legislação, não sei se está certo, na CLT, eu fui na CLT, eu fui em vários lugares. Aí eu achei um artigo lá que diz que a outra pergunta que é feita nessa discursiva é se a pessoa, né, se é a empregadora que colocou essa cláusula, se ela pode, se ela for processada, se ela pode impugnar essa causa. Aí eu achei um lance lá que diz uma cláusula feita por ela mesma. Eu achei uma lá que diz que não, que ela não pode fazer, não pode. Ela fez e ela não pode impugnar uma cláusula que ela mesma deu causa. Eu achei isso. Eu não sei se eu estou na linha certa, mas ok. Estou fazendo ainda aqui.
E estou aprendendo bastante, estou muito feliz. Aí tem Muito que ver obrigada pelas o que aulas aconteceu. maravilhosas. Tá bom. Mais alguma dúvida, meus amigos? Obrigada, viu, Professor, boa noite. É o Ricardo que fala. Fala, Ricardo. Isso é um caso concreto que aconteceu onde eu trabalho. Uma moça era recepcionista, aí ela engravidou, ficou os 4 meses afastada. Quando ela regressou, foi dado férias a ela, e logo após o término das férias, ela foi desligada da empresa. E no caso aí, teria estabilidade, né? Ou não? Não, porque a estabilidade é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Pelo que você está me falando, ela foi mandada embora depois da estabilidade. Então, ela não tem direito a estabilidade nenhuma. Por isso que ela voltou, já colocaram de férias para pagar as férias para ela. Ok? E depois já é rescindido o contrato de trabalho dela. Ela não tinha direito a estabilidade. Muito obrigado, professor. Mais alguma dúvida sobre o trabalho ou qualquer coisa nesse sentido? Não, professor, vão todos tirar 10 na prova. Assim eu espero. Então tá bom, meus amigos, eu me despeço de vocês, ok? Professor, põe uma carinha aí para dar tchau para nós. Eu não entendi. A câmera aberta aí para dar um tchau presente. Deixa eu só falar que eu fico tímido quando eu tiro a câmera. Não, professor, tudo bem, pode ficar tranquilo. Eu só queria agradecer aí a participação de vocês. Por gentileza, façam o trabalho, porque eu preciso lançar a nota. A gente está caminhando aí para o término deste bimestre, ok? Caminhando para o fim, né, deste bimestre. Então, peço a todos vocês que façam o trabalho para depois a gente não ter problema de notas. O prazo é improrrogável, porque eu preciso fazer o lançamento para a gente já fazer o fechamento. Tudo bem? Agradeço Tudo bem. a participação de vocês, me coloco à disposição. E qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, o Sérgio tem aí meus telefones, meu e-mail, mas vocês têm. Não se esqueçam, por favor, de me adicionarem lá no Instagram, né? Acabei de adicionar. No Instagram e se inscrever no YouTube. Todas essas aulas que são ministradas, elas vão para o YouTube. Então, por favor, o mesmo endereço do Instagram, o mesmo endereço do YouTube. Se inscrevam lá, por gentileza. Tá? Com certeza. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo grande no coração e até E ainda vou dar um joinha. O senhor não vai pedir joinha, mas a gente dá. Beijo, obrigada. Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Beijo a todos. Boa noite, mestre. Temos mais 3 encontros, né? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Estou desconectando.